Pois então, vamos começar aqui a tratar de assuntos disparatados, mas que estranhamente acabaram convergindo, né, para o, o centro de nossos interesses aqui. Vou iniciar fazendo o que eu estava lhes devendo, que é vou iniciar comentando, pois, o quadro de Botticelli, que é o centro do daquele importante estudo que tinha eu lhes mandado as mitologias de Botticelli, de Gombrich. Estudo esse que tem uma importância muito grande para o estabelecimento definitivo, incontroverso, do ambiente, da ambiência, melhor dizendo, neoplatônica da obra de Botticelli. O que acontece? Os estudos de iconologia, para os quais muito contribuiu Gombrich, Edgar Wind, do qual já falarei, e vários outros, né, seguindo o exemplo do mestre de todos eles, foi Abbe Warburg, mestre direto ou indireto. Bem, a iconologia ela apresentava um problema metodológico que era o seguinte: como podemos afirmar que tal autor, tal pintor, tal escultor, de fato estava sob a influência de determinada ideia? Como afirmar que comparece efetivamente na sua obra este ou aquele símbolo, na ausência de documentos diretos para afirmá-lo? Então, tu não tens um programa desta pintura, como há de algumas poucas outras, né, ao longo da história, tu não tens um programa mostrando com clareza, né, dizendo assim, olha, isso aqui, com esta obra, se pretendia representar isso e aquilo outro, etc, etc. Fosse um depoimento do próprio artista, fosse um depoimento de um patrono seu, de um mecenas seu, ou de um amigo seu, alguém que acompanhou aquilo, né? Então, como na ausência desses elementos, desses documentos de base, poder afirmar a presença, como se pode então afirmar a presença de um certo elemento, uma certa imagem, né? Ou, como diria o Abbe Warburg, um fantasma que vai assombrando a história da arte em diversos momentos a alcançar o nosso presente, né? Como poder afirmar que justamente esse fantasma está se manifestando ali? Bom, este estudo aqui do Gombrich é justamente uma tentativa muito arriscada, em parte bem sucedida, de mostrar a presença na obra de Botticelli e especificamente no quadro da Primavera, embora ele dê bastante atenção também a outros dois quadros, né, o do Centauro e o Nascimento de Vênus. É uma tentativa, enfim, de mostrar a presença de certos elementos, né? Quais são esses elementos? Elementos de uma visão neoplatônica do mundo, tal como manifestada nos escritos de Marsilio Ficino, Piero Pico della Mirandola e outros. E o modo como ele o faz é bastante oblíquo e inventivo, né? A, esse quadro que teria sido, foi, né, sabe, se foi pintado para a Vila de Castelo, uma das muitas casas dos Medici, para o Pier Francesco, né? Ele vê a situação em torno desta propriedade, a situação em torno de Pier Francesco, e se pergunta acerca de que tipo de, ou melhor, que tipo de documento, que tipo de ideário poderia ter esse jovem, ele era muito jovem à época, ou aqueles que trabalhavam para ele, ou aqueles que o educavam, que tipo de ideias essas pessoas teriam que poderiam explicar a pintura, né, a realização desta obra naquele momento para aquele local. E assim ele localiza uma carta de Marsilio Ficino
para Pier Francesco, localiza outra carta de Fitino para os tutores de Pier Francesco, e, a partir disso, ele elabora a hipótese de que o programa desta famosa pintura teria sido elaborado direta ou indiretamente por Marsilio Fitino. Vejam assim, né, como a construção da tese dele tem um ar quase que de romance policial. Ele pega assim, existe um crime. Qual é o crime? O crime é a pintura A Primavera, feita logo no início da década de 1480, lá na Vila de Castelo. Esse aqui é o crime. Qual é o cenário do crime? O cenário do crime tem Pier Francesco de Medici, tem os amigos dele, tem Lorenzo o Magnífico, sob cujo patronato ele estava, né? Era seu primo, se bem recordo, e assim por diante, né? Enfim, e ele vai pegar e se perguntar, e quais são os indícios, né? Para onde apontam, né? Quem é um culpado nesse negócio? Os indícios são esse, aquele outro, tem essa carga, tem aquilo ali, e provavelmente o criminoso aqui é Marsilio Fitino. Essa a estrutura do raciocínio dele é uma estrutura detetivesca, né? Um romance policial transformado em um ensaio de história da arte, né? E ele é muito convincente em relação a isso, né? É praticamente impossível negar que ele demonstra com abundância de documentos que definitivamente essa obra foi realizada sob esse influxo de ideias. Não se trata de falar a platitude de que naquela época, naquela cidade, havia um número razoável de pessoas da elite a pensar nesses temas, a serem influenciadas por autores neoplatônicos. Não, isso é óbvio, arquisabido, mas apontar uma influência direta de um autor sobre uma obra, estabelecendo um programa, bem, aí já é outra coisa, bem mais específica. Né? E o que acontece? Essa carta é muito interessante porque ele basicamente, esta carta de Marsilio Fitino a Lorenzo de Piero Francesco, ele basicamente quer seduzir esse rapaz para as coisas nobres da vida, né? Quer elevá-lo à maior dignidade da humanitas, né? Vista, por assim dizer, de maneira sublimada, né? Como basicamente um misto como dizer, de santidade com o maior artifício da inteligência humana, né? Vamos dizer assim. E como é que ele vai fazer esse retrato? É bem interessante, né? Como comenta Gombrich, né, são palavras dele, Fitino fundiu as duas tradições com que a Idade Média havia transformado o antigo Olimpo, a alegoria moral e o saber astrológico. Né? Como é que ele faz? Ele faz uma espécie de horóscopo, misturando, né, os deuses olímpicos, né, os planetas, né, pelos quais são representados, e após isso, né, toma a humanitas de maneira alegórica e dispõe os vários aspectos dela, ligando-os a esses símbolos, a esses planetas, a esses deuses. Tudo sob uma diretriz cristã, moralizante, quase que catequética, a fim de mostrar a esse jovem, né, como ele tem de procurar, né, o amor e a caridade, que são a alma e a mente, né, dessa humanitas, ou os olhos dela, que são a dignidade, a magnanimidade, e assim por diante. Né? Até chegar à temperança, o esplendor e vários outros aspectos que, veja, ele não está aqui querendo fazer coincidir com virtudes cardeais ou teologais, não,
né? Não é isso, embora possam comparecer uma ou outra, né? E como é que ele faz isso? Ele faz a partir esse daí o comentário de Gombrich, a partir de uma típica é, é, alegoria medieval, né, pela qual você vai tomar um certo elemento, ver as suas partes e dizer que esta parte representa isso, aquela outra, etc. Mais ou menos como podemos dizer, de maneira até um pouco cansada hoje em dia, que a igreja é o corpo místico de Cristo. Neste corpo, Cristo é a cabeça. E aí você pode deixar a sua imaginação livre para construir o resto da maneira como bem quiser, né? O que serão as mãos desse corpo místico? O que serão... E assim por diante. Você pode dizer é, que há, né, muitas elaborações, né, historicamente verificadas em torno desse tipo de imagem, só que elas são inesgotáveis, né? Pelo que é algo até comentado, né, pelo Gombrich mais à frente. E ele vai tomar, então, o asno de ouro de Apuleio como a provável fonte, né, iconográfica do quadro de Botticelli. Só que, embora a descrição que Fitino faz de Vênus em determinadas cartas, embora seja compatível com a descrição, né, da deusa, né, que aparece em determinado momento, né, na obra de Apuleio, né, embora ambas as coisas sejam compatíveis e digam algo da ambiência do quadro de Botticelli, elas não são inteiramente coincidentes com a estrutura da pintura, né? E esse é o motivo que fará Edgar Ruinde recusar essa interpretação e dar aquela que me parece a interpretação final, assim, cabal, né, desse quadro, a qual já passaremos. Só queria antes, né, observar no PDF que eu havia lhes passado, não sei que página vai estar do PDF, mas, né, na paginação do livro, é a página 98. E para mim, assim, essa página 98 e início 99 são centrais para as nossas discussões aqui em convívio. Pois, comenta Gombrich, né, uma relação fixa entre o símbolo e referência exige um elemento de convencionalismo racional que está ausente neste modo de pensamento. Qual modo de pensamento? O modo de pensamento alegórico, né? O modo de pensamento que enseja uma obra como essa de Botticelli, os raciocínios que são documentados como numa carta dessa de Fitino, no qual a alegoria em torno de temas astrológicos, temas cristãos, etc., serve ao guiamento da alma desse rapaz, etc., né? Precisamente por crer que se pode encontrar o significado no símbolo, tem o alegoria exegético de confiar-se às regras das associações primitivas. Sempre encontra o significado que busca, e seus esforços se encaminham tão só a racionalizar a posteriori. É por isso que eu falei há pouco que, bom, você pode dizer que, por exemplo, o que são os dedos do corpo místico de Cristo, da igreja? Você pode dizer, sei lá, são os missionários que vão alcançar, né, como as mãos, os dedos alcançam, vão lá na ponta, vão levar os evangelhos até os confins do mundo, né? Então, você pode dizer que é isso, pode dizer qualquer outra coisa, tá? Desde que haja uma compatibilidade mínima com a doutrina da igreja, a história da igreja, etc., etc. Mas você diz e depois justifica do jeito que quiser, né? Isso é uma marca do pensamento alegórico. Fitino deseja, né, incensar a Villa Carede como a sede do estudo, né?
e encontra no nome o que quer. Né? O que ele encontra? Uma alusão às graças. Né? Cared, né? Caritum ager, né? Como se fosse ali né? o lugar, o campo né? da caridade. E, nesse caso, se estabelece o vínculo entre símbolo e significado através de uma ponte de sons extremamente frágil. Né? E assim por diante. E aí ele comenta, há algo de jogo na técnica empregada. Né? E então ele vai dizer, né, basicamente, né, é como se nós tivéssemos aqui um tabuleiro, né, em cujo centro está o mito ou figura que se quer interpretar. Né? Ao seu redor há escritos de forma esquemática, estão escritos de forma esquemática diversos conceitos com seus atributos. Aí o que tu faz, né? Tu queres falar daquele mito, daquela imagem, né? Tu combinas aqueles conceitos da maneira que tu quiser, desde que tu seja capaz de traçar uma rota entre um e outro, ligar ao mito, voltar, fazer um círculo, o que tu quiseres, né? Basta isso, pronto. Então é um procedimento de associação, de mera e livre associação. Né? Aí mais adiante, né? Encontrar vínculos novos e inesperados e dotar um símbolo de novas possibilidades de aplicação, né? Constituiu para muitas gerações a essência do engenho, né? Da criatividade, da perspicácia, né? etc., como é o caso aqui. Né? Eu não darei todos os detalhes da interpretação do Edgar Wind, né? Mas está no capítulo 7, né, do livro Mistérios Pagãos da Renascença. Né, E bem, o que o, o Edgar Wind percebe que corrobora em grande medida isto que acabei de comentar acerca dessas arbitrariedades, enfim, essas associações dentro de um imaginário neoplatônico, né? O que ele diz? A corroborar isso, porém, a rechaçar, né, a obra de Apuleio como a fonte direta, né, da mitologia aqui suposta. Né? Ele irá dar ele irá dar com outras fontes bem interessantes de Pico della Mirandola, da genealogia dos deuses de Boccaccio, e, sobretudo, nos fastos de Ovídio. Né? Se vocês não conhecem, né, Fasti é um poema em que Ovídio, por assim dizer, reconstrói o calendário romano e canta suas datas principais, e na medida em que o faz, rememora a genealogia dos deuses, os principais fatos, né, supostos fatos da história romana em que esses deuses se mostraram presentes e assim por diante. Então era uma fonte muito utilizada nesse período para bem retratar os deuses, reconstruir sua indumentária, os seus nomes, os seus epítetos mais apropriados e assim por diante. Né? E há uma chave, né, que é na obra de Pico, né, que é a chave pela qual ele lê todo esse quadro, que é a afirmação de Pico, segundo a qual a unidade de Vênus se desdobra na trindade das graças. Né? Essa afirmação, ela já de saída, né, ela chama muita atenção pelo seu poder explicativo, né, em relação à pintura, porque um elemento central dessa pintura é o fato de que nós temos
né, duas trindades, digamos assim. Né? Nós temos ao centro Vênus, o que é muito fácil identificar, ela tem todas as marcas que se atribui a Vênus naquele período, o tipo da inclinação de sua cabeça, o seu porte, o cenário amoroso e, sobretudo, para não deixar nenhuma dúvida, o seu filho Cupido acima de sua cabeça. Então, ninguém nunca, por um segundo sequer, deixou de considerá-la como Vênus. E, de um lado e de outro, nós temos, né, essas duas trindades. Né? Uma é bem fácil de identificar, que é a trindade que está à esquerda de Vênus, para onde a mão dela está estendida, né? Que é a trindade das três, óbvio, né? A trindade das graças. Né? Essas criaturas, essas ninfas benfazejas, né? Que se manifestam como, recorrentemente, como um símbolo, por um lado, do gozo humano e dos mais diversos aspectos que esse gozo pode assumir. Né? Então, as graças são relativamente fáceis de serem identificados. Né? Uma é a castitas, a outra é volúpitas e a outra pulcritudo. Né? A castidade, a volúpia e a beleza. Né? Já veremos quais são, né, qual é cada uma. Né? E nós temos uma outra trindade à direita, né, que é um pouco mais, né, interessante, né, mais diversa, e que vem diretamente dos fastos de Ovídio, é uma imagem que está dada no poema. E bem, né, nós temos então uma estrutura com alguma simetria, né? Um centro de um lado e de outro, né, uma trindade. Porém, há essa figura, né, à esquerda, esse jovem, que pode não parecer, mas era uma reconstituição comum à época, né, se fazia dele com essa indumentária, que é Mercúrio, né? O deus psicopompo, aquele que guia as almas, aquele que faz a intermediação entre a terra e o céu. Né? Recordem-se que o nome dele grego era Hermes, né? Daí a palavra hermenêutica, né? Então, as traduções de um plano de significado para outro, as mensagens a serem enviadas, né, entre esses diversos planos, bem, tudo isso era a ocupação, né, de Hermes, aqui latinizado Mercúrio. Né? E ele está, né, com o seu caduceu erguido, e se vocês repararem bem, esse caduceu está, por assim dizer, perfurando uma nuvem, né? Uma pequena nuvem, quase a sair do quadro. Né? Bem, então essas duas trindades, né, vamos passar muito rapidamente, sem maiores detalhes, elas irão simplesmente ilustrar a teoria do amor que prevalecia naquele momento, né? Sobretudo na leitura que dessa teoria fazia Marcílio Fitino. Era uma leitura que retomava certos critérios platônicos de tratamento do tema amoroso e que o colocava justamente como uma mediação entre planos de realidade, entre o que se é e o que se precisa ser, e assim por diante. Né? Bom, na trindade que está à direita, né, duas figuras são relativamente fáceis de identificar. Né? Uma é o vento, né, o Zéfiro. Né? Outra é Flora, né, que está, né, dando esse passo à frente de cujo corpo, né, de cujo vestido, né, de cuja pele
de alguma maneira, sai toda essa fluorescência. E entre Zéfiro e Flora está Clóris, a ninfa que é, assim, digamos, a terra não cultivada. Né? Então, o que acontece? Ao toque de Zéfiro, né, Clóris sofre uma transformação. O que acontece com ela? Acontece a primavera, por assim dizer. Né? O vento a cultiva e essa terra, né, dá origem à primavera, que se manifesta sob a forma de flora. Né? Tudo isso, claro, sob a tutela de Vênus, né, que preside as coisas do amor. Agora, notem a expressão de Clóris, né, de susto. Né, ela está fugindo de Zéfiro, ele está a tomando de maneira quase violenta. Né? Ali é uma paixão que quer tomar a todo custo aquilo que é seu objeto. Né? A expressão dela é de quase horror, né? Inclusive porque começa a sair-lhe da boca já a vegetação. Ela está em plena transformação e só depois assume essa forma suntuosa. A expressão de Flora é belíssima, é incrível. Né? Reparem, ampliem, né? Vejam como é algo, uma beleza muito particular. Né? Isso é um elemento muito próprio da arte do Renascimento. Né? A busca da particularidade humana a maior possível. Né? E o que traz uma série de problemas, que eu até discuti um pouco no primeiro módulo de convívio ao ler o texto do T. Home. Né? Depois eu posso retomar algo disso, mas, enfim, essa busca da particularidade, que não é algo próprio à arte de outras épocas, né? Na qual se buscava o tipo, o genérico, e não o específico. Né? Mas, bem, de outro lado, para onde está apontando, né, erguida a mão de Vênus, nós temos as três graças. E o centro, né, delas, né, a que está bem ao meio, é relativamente fácil de identificar como a castidade. Ela é a mais insegura, ela é a menos adornada, o cabelo dela não se apresenta de maneira tão suntuosa quanto o cabelo que está dando um passo à direita dela de maneira mais impetuosa, que é a volúpia, né? E ela não tem a serenidade, a calma, né? Inclusive o gesto, a posição das pernas sólida, né? Que a seu lado apresenta a outra graça, sua irmã, a beleza. Né? Então, a sugestão inteira se você fizer essa leitura das direções, dos passos, dos ornamentos, a direção, né, para onde está olhando a graça que está ao meio, a castidade, né, um pouco distraída daquilo, você notará como ela está sendo, de alguma maneira, iniciada nesta dança. É uma dança. As três estão unidas, né, por laços indestrutíveis, e a castidade está sendo, né, introduzida pela beleza e pela volúpia em algo. A que ela está sendo introduzida? Aquilo que lhe trará, né, que lhe será trago pelo Cupido. Né? O Cupido está, né, é fácil notar que ele está apontando para a figura do meio, né, para, né, a castidade. E o que acontece? Né?
veja que já na comparação entre o primeiro trio, né, e este segundo trio, já assoma uma diferença brutal. É que esse segundo trio, né, o das três graças, ele é muito mais harmonioso do que o trio à direita, né, que dramatiza o amor violento de Zéfiro, né, por Clóris, assim tornada, né, esta primavera, primavera sob a forma de flora. Então, a figura de Vênus no meio realiza uma espécie de transição, né, de sentido do amor. Ele se apresenta primeiro de maneira violenta, de maneira impetuosa demais, e em seguida de forma já mais refinada, educada, né? E essa é, de alguma maneira, uma representação de certa teoria do amor que se veiculava com bastante frequência naquele período, especialmente, né, era veiculada por Marcílio Fitino, que era a ideia de que o amor, né, e daí as duas, né, versões da Vênus, né, nós temos uma Vênus amada homem e uma Vênus venérea, no sentido mais próprio do seu nome, né? Esse amor, por um lado, ele poderia te conduzir às coisas mais baixas, mas ele poderia também te conduzir às coisas mais altas. Mas o sentido de ir às coisas mais altas era justamente retornar novamente a este plano, né, mais baixo e enriquecê-lo de alguma forma, né? Então, isso é dito, né, de maneira muito literal na interpretação, né, que Fitino faz de certas passagens de Platão acerca do amor, num comentário, no entanto, que ele está fazendo não diretamente a Platão, mas a Dionísio, né, o Areopagita. E isso se torna ainda mais manifesto pela figura, a presença de Mercúrio, né? Mercúrio, ele era, em algumas representações, em alguns poemas, algumas citações que nos chegaram da antiguidade, ele era mencionado como alguém que manipulava as nuvens, que dissipava as nuvens no sentido de que abria caminho para a inteligência do homem, né? Esse abrir a inteligência para onde? Para olhar diretamente para o mais alto, para não ser ludibriado, né? O detalhe, contudo, aqui é que a, o gestual dele e o contexto, o modo como está construída a pintura, sobretudo a suntuosidade de Flora, sugere que ele não estava apenas dissipando, que ele não estava, na verdade, dissipando, ele estava, de alguma maneira, né, mantendo aquela nuvem, ele estava a administrando, de certa forma, né? Por quê? Porque se dissolver inteiramente a nuvem que cobre a experiência humana neste mundo, bem, nós não teremos como, através dos caminhos deste mundo, olhar para o além, que é a direção para onde a graça central, né, a castidade está olhando, na medida em que olha para Mercúrio, né? Então é preciso que o indivíduo, de alguma maneira, olhe para o alto, né, enobreça-se através desse amor mais refinado, para que ele seja capaz de retornar à experiência comum do dia a dia, desta vida que levamos aqui cheio de desgraças, dificuldades, tristezas, etc., e de um amor que tende a ser mais violento, desordenado e venéreo,
bem que ele retorne a isso com uma vista enobrecida, né? E se torne, de alguma maneira, digno desta imagem que aparece de Flora, né? Então, de alguma maneira, o quadro, a leitura dele se inicia vindo da esquerda para a direita, né? Tanto é que a mão de Vênus, de alguma maneira, sugere já isso, o sentido da leitura, mas quando ele sobe, né, seguindo a direção do braço de Mercúrio, e chega aquela nuvem, é como se ele tivesse de novo ser reiniciado na outra ponta. Você chegou ao mais alto para ser capaz de ver ordenadamente novamente aquele princípio da existência, da vivência terrestre e meramente humana e carnal do amor, né? E esse é um ciclo que vai se retroalimentar, etc, etc, né? Essa é a alegoria presente, né, nesta obra, que eu acho que pode ser disputada num detalhe ou no outro, né, mas não no delineamento geral, ou seja, na ideia de que ele corresponde especificamente a essa teoria, né, do amor e a essa visão da, digamos assim, a leitura por tríades, né, desta obra, segundo o que pensavam alguns autores da época, como Pico, e essa é a interpretação, como dizia, que é dada por Edgar Wind, né? Agora vejam, ao longo de séculos essa obra ela significou, bem, sempre o amor, né, de uma forma ou de outra, segundo o gosto deste ou daquele autor. Alan, tu queres perguntar alguma coisa? Perdão, Ronald, foi sem querer que eu ativei o microfone aqui. Perdão, pode Não, continuar. fica tranquila, não. É isso. Se alguém quiser, é só ligar aí o áudio que eu paro. Eu esqueci de falar isso antes, né? Não precisa esperar eu terminar e tal para perguntar alguma coisa. E então, assim, ao longo da história, muitas leituras foram feitas, sempre tendo por base alguma interpretação relativa ao amor, etc, etc. Mas vejam, isso aqui é um negócio brutalmente complexo para uma pessoa que não fosse ali da curriola de Pico, Marcílio, Pomponazzi, Lourenço Magnífico e outros, para quem não fosse dessa curriola, entender isso aqui que eu acabei de lhes falar. Hum? Isso era quase uma matéria assim de o cara ter ou não contato com essas pessoas, por mais erudito que ele fosse. Porque mesmo que você tenha tido todas essas leituras, não é fácil pegar assim numa pancada assim, isso daqui, né, o mito, né, aquele mito, muitas vezes, que não é uma coisa assim, central na mitologia grega, a relação de Zéfiro com Clóris, né, as três graças, essa caracterização muito idiosincrática de Mercúrio, e fazer essa leitura alegórica, isso não é algo automático, né? Isso não é algo que mesmo uma pessoa culta possa fazer de imediato com alguma facilidade. Então vejam como a arte, nesse momento, começa a assumir um certo ar de gratuidade. A mitologia se apresenta como uma ferramenta, né, para realizar esse jogo que o Gombrich, né, descreveu e de que eu lhes falei há pouco. Você coloca justamente, pega aí quem é para falar de quem? É para falar de Vênus, falar do amor. O amor, beleza. Fala o seguinte, bota aqui na mesa as três graças, bota aí, pega aí umas ninfas, pega aí uns, sei lá, pega um centauro, bota aqui em cima, pega aí uns termos aí bonitos em latim, pega aí caritas, pega, sei lá, bota aqui, e a gente vai ligar uma coisa ou outra, enunciar uma relação entre uma coisa e outra, criar todo um círculo hermenêutico ali em torno dessas do tema, e pronto, acabou. Você pode fazer de outra maneira também, se quiser, e outra pessoa fazendo de outra maneira, e assim por diante.
E aí, séculos depois, a gente está aqui em convívio, uma transmissão de áudio no Telegram, falando desse troço complexo que é dessa forma e poderia ser de outra maneira. Simplesmente, né? Veja como é estranho. Né? Claro que isso aqui é artisticamente magnífico. Eu não sou alguém que morra de amores por essa época, né, da história da pintura. Eu prefiro um momento um pouquinho antes ali. Né? Eu gosto muito de Piero della Francesca, por exemplo. Né? Mas é impossível não reconhecer a maestria técnica, o avanço, né, pelo menos a complexificação, as novas ferramentas, né, introduzidas nesse período, né, no tratamento das cores, da perspectiva, né, da percepção de espaço, de ordenamento da matéria, que acho que é um ganho assim, do qual a gente não consegue mais abrir mão. Ainda que voltemos a fazer arte puramente iconográfica, a nossa percepção do espaço não tem mais como voltar àquela espécie de virgindade, né, prévia a o que Albert e tantos outros realizaram nesse período, né, que eles teorizaram, enfim, né, é praticamente impossível fazer isso. E não é algo de lamentar, ao contrário, como eu falo, por mais que podemos não apreciar determinadas coisas, podemos sim apreciar o fato de que agora temos conhecimento dessas coisas, de que nossa caixa de ferramentas se ampliou. Esse é um dos motivos que me faz gostar sempre de discursos que são simplesmente indiretamente e assim de forma generalizada antimodernos. Porque a modernidade é ruim, porque isso é uma conversa que me faz assim até eu passo mal fisicamente. Eu fico assim, quando eu estou numa mesa, sei lá, tá conversando, as pessoas, alguém começa com esse negócio, eu tenho a impressão que eu vou murchando, eu vou derretendo, né? Eu não consigo nem ficar sei lá, sustentar o corpo, de tão chato, insuportável e errado que eu acho isso, né? E não porque eu vá fazer um elogio irrestrito da modernidade, mas simplesmente porque eu acho que não cabe ficar, não, tá ruim. Não é isso, cara. Fatos são fatos, as coisas transcorreram. E agora nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Né? E o fato de que tenhamos passado por 2 guerras mundiais, por genocídios, por, enfim, incontáveis desgraças bélicas e espirituais, tem também seus lados positivos, se pudermos falar assim, né? Porque nós sobrevivemos e agora sabemos essas coisas. Né? Ainda estamos aqui para contar a história e o poder contar essa história é algo muito bom. Né? Então, assim, é um privilégio que poucos têm de passar pelo inferno e depois dizer, olha, né? Tanto que isso era um grande privilégio, o grande privilégio do herói na antiguidade é ir ao inferno e voltar. Né? É o cara que vai lá e diz, por que ele é grande? Porque ele suportou o inferno. Né? E por que ele está falando? Porque ele passou pelo inferno. Né? Então, isso é um topos milenar, né, espiritual. Você precisa morrer para renascer. Você precisa conhecer o que é perigoso para descobrir o que é salvação, e assim por diante. Nós fomos obrigados na modernidade a conhecer a danação. E isso, de alguma maneira, foi uma graça divina. Enfim, se posso me valer dessa linguagem, talvez abusiva, mas é mais ou menos por aí, como eu percebo essas coisas, e é mais ou menos por aí que eu não deixo de festejar o conhecimento que nós temos dessas complexidades alegóricas, por mais que elas possam ser questionáveis e deploráveis muitas vezes. Né? Você pode fazer grande arte com péssimas ideias. Né? Você pode fazer grande arte com ideias gratuitas. Né? Embora eu me pergunte se daqui a 1000 anos alguém, ao olhar
a Primavera de Botticelli, vai realmente ainda se sentir assim, digamos, assim, fascinado? Talvez não, provavelmente não, tá? Nós só começamos a nos sentir assim, na verdade, outro dia. Até o século XIX não havia essa imagem e esse culto dos pintores da Renascença como se tem hoje. Isso é uma criação da segunda metade do século XIX. Mas, enfim, não é porque seja uma criação desse período que nós temos, de, a maneira historicista, reduzir isso ou aquilo a uma crença válida naquele período e que as coisas, né, a arte produzida nesse período não tenha valor. Estou longe de pensar uma besteira dessa. Né? Mas, enfim. Isso aqui, esse comentário que nós vínhamos fazendo, né, me permite passar diretamente à última questão que Dom Pietro, né, mandou no grupo, que era basicamente a diferenciação entre dois tipos de mimeses e o quanto isso poderia ser útil para nós aqui. Né? Eu achei interessante isso, a convergência aqui, porque era um tema de que eu iria tratar, então, de uma maneira ou outra, né, eu já até deixei isso insinuado no programa das aulas, a determinada altura eu incluo alguma coisa como a modernidade como ciclo hermenêutico fechado. Né? O que eu quero dizer com essa expressão? Né? Eu já tive algumas oportunidades, tanto neste módulo quanto nos anteriores, de falar dessa postura muito angustiosa que é do erudito que se sente apartado da verdade e tem a de agora, né, buscá-la fazendo muita força para tanto. Né? E nós desenvolveríamos sistema filosófico após sistema filosófico, incontáveis barreiras a se colocarem entre nós e o conhecimento. Né? Nós tornaríamos o fato, as dificuldades do conhecimento uma área inteira da filosofia. E para muita gente a filosofia toda é isso. Né? Hoje em dia, falar de filosofia é falar, né, da possibilidade do conhecimento. Né? É fazer alguma coisa depois de Kant, né? De certa maneira. Né? E, em grande medida, né, isso foi uma racionalização de algo que já era vivido, por exemplo, muito diretamente pela experiência de quem estava ali no entorno de Lorenzo de Piero Francesco, no entorno de Botticelli, que é um sentimento, né, uma percepção, né, da realidade que acaba, de alguma maneira, e de forma, esse que é o problema, né, gratuita, se superpondo à realidade. Né? Como, aliás, né, o Alan tinha mandado no grupo, né, uma pergunta acerca do livro A Escrita, A Futuro para a Escrita, do Flusser. E isso é algo que é bem próprio, né, ao raciocínio que ele desenvolve nesse livro. O fato como nós criamos representações da realidade que acabam se superpondo à própria realidade. Né? E aí nós ficamos ali a manipular algo que pensamos ser ainda a matéria, a partir da qual plasmamos aquele símbolo, né, aquele registro, aquele código, né, no vocabulário do Flusser, né? Quando na verdade não, nós estamos trocando código como se trocássemos código por código sem fazer a devida tradução, sem transcodificar, como ele diz. Né? Então é mais ou menos o que se passa aqui, é mais ou menos isso que eu quero dizer também. Né? Nos termos, né, que são mencionados, né, na mensagem de Dom Potts, prefiro chamar de Dom Pietro, né, fica menos estranho. Aqui no Brasil a gente tem o hábito de chamar padres pelo primeiro nome, né? Pelo menos eu aqui, São Luís, é o que eu noto, né? As pessoas falam Padre Manuel, o Padre João, Padre Valdo, Padre, enfim. Né? Então, nos termos que Dom Pietro colocou,
ou essa mimesis aberta mesmo, nós estamos falando aqui de uma mimesis fechada. Né? Quando tu começas a criar coisas cujo sentido, por alegoria, por excesso alegórico, é tão cerrado que ela se torna um cosmos em miniatura que simula não ter mais relação alguma com o cosmos maior dentro do qual foi criado. Né? Então, esse trancamento, né, isso era algo que eu comentava já desde a época da leitura do Fausto de Goethe, esse trancamento do erudito num cosmos que ele próprio criou, né, que não é simplesmente, só para deixar claro, não estou falando aqui, o subjetivismo moderno. Essa é outra coisa que eu fico assim, as pessoas utilizam essa palavra, esse termo gatilho, assim, o subjetivismo moderno. Então, pô, cara, eu acho que na modernidade, ao contrário, a gente tem muitas experiências radicalmente diretas da realidade, extremamente pessoais. Né? Eu poderia dar muitos exemplos, mas aí essa transmissão já está ficando longa, então não vou me estender agora nisso. Mas o fato é que o problema não é o subjetivismo. Né? O problema é até o contrário. É quando isso se torna um objetivismo pesado demais. Né? Quando a coisa transborda a mera criação privada e funciona como um símbolo público, né, que paira ali simulando ser a própria realidade. Então não é o cara do solipsista que se perdeu tanto de si, desligou-se da lei. Não, ele está muito ativamente empenhado frente a essa realidade. Né? Só que através de lentes muito complexas, muito distantes, como as dessas interpretações de que eu vinha falando anteriormente. Então, a sugestão de Dom Pietro é bastante exata. Né? Essa mimesis fechada, essa construção de uma, se quiserem chamar, de uma realidade paralela que deve ser fruída para aí sim se chegar, né, nessa verdade, ela acaba se tornando, né, ela própria um circuito fechado. E a própria leitura da arte se torna um problema hermenêutico. Né? Estamos agora falando de Hermes. Né? Exatamente isso aqui. Olha, Hermes está nos infernizando até hoje, porque nós temos de utilizar o tempo todo das artes dele para entender um mero quadro de Botticelli. Quando tu chegas à poesia de simbolistas franceses no fim do século XIX, quando tu chegas à poesia do nosso Sousandre aqui, tu não vais conseguir entender aquilo sem juntar montanhas e montanhas de documentos e documentos, muitas vezes, de ordem privada da vida do cara, para tu entenderes do que ele está falando. Então, a vivência direta das coisas começa a ser vista como uma vivência mais fraca. Não, o mais forte é a gente colocar um filtro a mais dentro de outro filtro, para que a pessoa, aí sim, perceba as coisas de maneira mais autêntica. Não é o que acontece. Né? A autenticidade acaba muitas vezes se perdendo. Daí a riqueza de um poema como Terra Devastada, do Eliot, alguns outros exemplos, enfim, mas esse talvez seja assim, o mais emblemático, famoso no século XX, que é um poema cerrado, o cara bota nota a poema, gente, feita pelo próprio autor, pelo amor de Deus, bicho. Isso é uma coisa do cara cair da cadeira. Meu irmão, tu não escreves um poema e anotas ele. Tu não és Haroldo de Campos, cara, para fazer isso. Mas alguém grande como o Eliot fez. Por quê? Porque precisava. Né? E é engraçado que boa parte daquelas ideias é só caramiola, é só besteira. Por exemplo, as fontes de Eliot acerca da mitologia agrária que estaria por trás das histórias do Santo Graal, né, que é baseado sobretudo naquele livro da Weston, se não me engano, é esse o nome da autora, enfim, escapa agora. Hoje a gente sabe que é assim, uma coisa ou outra é certo, o resto é tudo furada. Né? Mas a figura, né, do rei pescador, tal como aparece no poema de Eliot, é muito convincente, é muito bonita, é muito rica. Só que ela precisa de muita mediação para
que tu entendas do que ele está falando ali. Né? Então, é um caso raro em que o distanciamento alegórico em relação à realidade forçou, por assim dizer, uma reignição do mito, do símbolo, pegou no tranco novamente a percepção das coisas. Né? Mas isso é muito raro. O que acontece é o contrário, né? Com a maior frequência possível. Por isso que eu compreendo perfeitamente o turista que vai lá, né, no Louvre, olha a Mona Lisa, diz assim, rapaz, mas não é que não era mesmo lá grande coisa? Né? Pô, é uma imbecilidade falar isso, mas também é uma imbecilidade desconsiderar inteiramente a percepção do cara que olha aquilo. Do que se trata isso aí, bicho? Não, meu filho, tu tem que fazer um doutorado para entender isso aí. Pô, é uma coisa assim completamente estranha e que foge a todos os padrões civilizacionais, tudo quanto é parte do mundo, né, até hoje, porque essa cultura não era a cultura partilhada socialmente à época, era uma cultura de meia. Cara, quando eu falo meia dúzia, é meia dúzia mesmo de pessoas. A gente tem os nomes delas, tá? Não são só 6, tá? Mas pode botar aí 2 dúzias. Dá para fazer a lista das pessoas que estavam ali em Florença que eram capazes de entender isso. Né? E a gente fica hoje, até hoje, dizendo, não, isso aqui o artifício da inteligência não passa disso aqui. O cara talvez não passe, mas é artifício. Né? Pois bem, mas isso aqui não é nenhum protesto, tá? Só pra, dentro da nossa discussão, não é nenhum protesto. Quando eu acho que há coisas magníficas, por exemplo, o quadro Palas, né, e o Centauro, Pro Botticelli é uma das obras mais bonitas que eu já botei o olho. Né? Mas, enfim, não é isso que está em discussão aqui. A gente está tentando pensar a coisa numa chave civilizacional um pouco mais ampla. Né?